Graça e paz. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, Raquel, tudo bem? Já já nós começamos o nosso estudo aqui nessa noite. Graça e paz, meu irmão Jailton, tudo bem? Graça e paz, irmã Adriana. Eu queria só um apoio de vocês nessa noite, dos irmãos que estão entrando, que me auxiliem em relação ao som. Sempre fico com o computador aqui também, mas hoje eu estou sem o computador, só estou com o celular. Então, se vocês puderem me ajudar, dizendo se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo, tá certo? Vamos aguardar os demais irmãos entrarem e nós já começamos com uma oração, agradecidos a Deus por essa noite, no nome de Jesus. Estou com o meu tripé aqui, ele está um pouco balançando, mas eu acho que, ó, o irmão já disse que está bom o som, então amém. Vamos só esperar mais alguns irmãos chegarem e já iniciaremos o nosso estudo nessa noite com uma oração. Vamos estudar hoje, vamos começar o livro de 1 João, a carta de 1 João. O pastor Maurício iniciou na semana passada fazendo um panorama geral dessa carta e hoje nós vamos introduzir no capítulo 1º. Talvez vai dar o capítulo 1º e o 2º, a depender do andamento. Graça e paz, irmão Benilzo. Que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo. Irmã Suene também, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. Vamos aguardar mais alguns instantes, alguns irmãos nossos adentrarem a esta live, este culto de doutrina à distância, crendo em Deus que em breve nós estaremos juntos, talvez não tão juntos, não é? Mas estaremos no templo, podendo ministrar aos irmãos, vendo os irmãos face a face. Vamos aguardar só mais alguns instantes e nós já vamos começar, meus irmãos. Enquanto isso, você já pode ir abrindo sua Bíblia na primeira carta de João e aí você já vai se preparando, se você tiver acesso, caneta, papel, anotações no seu próprio texto. Graça e paz, irmã Socorro, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, vamos estar orando, já temos um bom número de crentes aqui para juntos participarmos de mais um estudo para a glória de Deus. E aí eu quero que você, na sua casa, onde você está, curve comigo sua cabeça e vamos orar ao Senhor, agradecidos a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de aprender um pouco mais da sua palavra. Deus bom, Deus eterno e Deus fiel, nós queremos te louvar, Senhor, te engrandecer e exaltar a tua soberania, exaltar o seu santo nome, bendizer ao Senhor que é dono de todas as coisas. Nós te louvamos, Deus, porque nessa noite nós temos o privilégio, a grandiosa oportunidade de juntos aprendermos um pouco mais sobre ti, sobre a tua palavra, sobre a tua boa vontade para as nossas vidas. Deus, continua nos abençoando, continua nos dirigindo, nos conduzindo a partir da direção do Espírito Santo de Deus nessa noite, que é mestre por excelência. Nós te pedimos por aqueles irmãos que porventura ainda vão entrar nessa live, que eles sejam também grandiosamente abençoados com a porção da tua palavra, algo que vai ser direcionado para o coração dos teus filhos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus tem algo para as nossas vidas nessa noite. Abre a tua Bíblia no livro de 1 João. Nós vamos estar lendo o capítulo 1. Eu queria ler os 4 primeiros versículos do capítulo 1 de 1 João.
1 João, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Os irmãos conseguem me ouvir bem? Nos diz o texto sagrado, capítulo 1 de João, 1 João, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que nossa alegria seja completa. Meus amados irmãos, nós estamos estudando as cartas de João. O pastor Maurício, com muita maestria na semana passada, fez um panorama geral. Nos explicou, num contexto geral, o propósito das cartas, nos explicou a autoria das cartas, quem é o autor dessas cartas, nos explicou a datação provável, ou seja, quando essas cartas foram escritas, provou as evidências acerca da autoria de ter sido João, o apóstolo, quem escreveu esse texto também, trouxe o comparativo bíblico, não é, em relação ao texto contido no Evangelho e ao texto contido também aqui nessa carta. Todas essas questões nós já tratamos na terça-feira passada, de modo que nessa noite nós vamos adentrar propriamente ao texto. Deixa eu cumprimentar só mais alguns irmãos aqui. Graça e paz, meu irmão Rômulo, nossa irmã Marlene, nossos irmãos Emanuel e Herta, sejam bem-vindos. Graça e paz a todos. Então, meus irmãos, hoje nós vamos adentrar, propriamente dizendo, ao texto sagrado. E vocês perceberão, meus irmãos, quantas lições maravilhosas nós vamos poder tirar desses textos. Os evangelhos e o evangelho de João, já que a gente está falando do mesmo autor, do discípulo amado, se a gente está falando de João, a gente está falando do João evangelista também, aquele que tem um evangelho que tem o seu nome. Lá nos evangelhos há um propósito muito... Os irmãos estão me vendo? Estão conseguindo me ouvir? Que para mim pausou aqui. Me digam alguma coisa. Conseguem me ouvir? Para mim paralisou aqui. Só me digam aí se vocês conseguem me ouvir. Conseguem. Então foi só uma falha para mim. Mas bom, lá nos evangelhos João tinha um propósito. Provar que Jesus era Deus. Provar, mostrar a divindade de Cristo através, basicamente, de que os indivíduos que recebessem o Evangelho poderiam, a partir de então, crer que Jesus é Deus. Esse era o propósito, por isso que João traz pelo menos 7 milagres de Jesus, por isso que João afirma, não é, os atributos de Jesus como sendo Jesus o pão, se autodeclarando o pão da vida, caminho, verdade, vida. Então, Jesus é apresentado nos evangelhos para possibilitar o pecador crer nele. Esse é o maior propósito do evangelho. João lá no evangelho tem esse propósito. As epístolas de João, as epístolas joaninas, essas epístolas que o pastor chamou na semana passada de epístolas gerais ou epístolas católicas, que a expressão católica quer dizer universais, e o pastor explicou bem que era universal, era católica, exatamente porque não tinha destinatário
certo, não tinha uma igreja para a qual se destinava, mas era para aqueles cristãos todos que estavam dispersos, alcançando as nossas vidas também nessa noite, nesse dia, não é? Irmã Jane Cabral, seja bem-vinda, paz do Senhor. Então, as epístolas, ela tem um outro propósito. Se você quiser, tudo bem que a gente vai ler, mas só para a gente se contextualizar, não é? A gente vai começar do capítulo 1, mas eu quero que você vá lá em 1 João capítulo 5. Você deve estar com a sua Bíblia aberta para acompanhar o estudo. Então, vai lá no capítulo 5 de João, vai no versículo 13 e lê comigo. Lê comigo que está lá um propósito da carta de 1 João. Por que João escreveu essa carta? Isso eu estou passando somente em forma de revisão, porque já foi dito tudo na semana passada pelo pastor Maurício. 5,13 de 1 João. Nos diz o texto: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Essa carta já não era uma carta evangelística, como o Evangelho de João se direcionava, mas agora uma carta para crentes, para os salvos. Talvez, meus queridos irmãos, o apóstolo João tinha o intento, tinha a finalidade de esclarecer a pelo menos 2 grupos de irmãos para que evitassem embaraços acerca da salvação. Os salvos tinham que ter certeza da sua salvação. E aqui o apóstolo João vai trazer uma série de critérios ou de requisitos, vamos dizer assim, que o salvo aparenta, que o salvo evidencia, que o salvo testemunha, não é? Então, vocês viram, o propósito da carta está muito clara. É uma carta direcionada a crentes, a salvos. Mas também pode ser que quando João exorta e conclama essas pessoas a trazer os requisitos de uma vida cristã, João também tira a expectativa daqueles que se acham salvos, têm certeza da salvação, mas não são salvos. Se acham salvos, mas não são salvos. Os irmãos conseguem compreender isso? Exatamente quando Jesus disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu evangelizei, eu expulsei os demônios. Você não vê Jesus repreendendo essas pessoas pelo fato de que não, vocês não fizeram isso. Do contrário, Jesus não repreende essas obras, o exercício desses muitos dons, por exemplo. Mas Jesus indica, né, com muita clareza que eles devem se apartar de Jesus. Então, perceba a clareza do apóstolo João quando traz esses caminhos, esses requisitos para a salvação. E aí João vai dizer em toda a carta pelo menos 3 caminhos, não é, para o crente testificar, não é, para o crente testificar da sua salvação, da certeza da sua salvação. Graça e paz, irmã Aparecida, graça e paz, irmã Maria Melo, Deus abençoe as vossas vidas. O primeiro grande caminho para se testificar, para se evidenciar acerca da salvação, da certeza da salvação, você vai encontrar lá no primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 22 e 23. É uma prova doutrinária de que aquele que é de Deus confessa. Veja o que diz o verso 22. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Meus irmãos, a confissão de que Jesus é o Cristo, Jesus era o nome dado ao Cristo, e o Cristo era exatamente essa posição assumida por Jesus, de libertar o povo, de ter o seu sacrifício substitutivo em nosso favor. E aí, a confissão
de que Jesus é Cristo é uma prova doutrinária de que você e eu somos salvos, porque confessamos que Jesus é o Cristo. Os falsos profetas, os falsos mestres. Graça e paz, irmã Rejane, seja muito bem-vinda. Espero, a gente está começando ainda, eu estou meio que fazendo uma revisão do que o pastor Maurício disse. Então, a irmã não perdeu muita coisa. Eu estou aqui nos 3 caminhos que o apóstolo João traz para evidenciar a certeza da salvação. E aqui a primeira evidência que João traz é uma evidência de uma prova doutrinária. Quando nós confessamos que Jesus é o Cristo, nós estamos tendo certeza da nossa salvação. Mas há também uma prova social, meus irmãos. Essa prova social é o relacionamento que nós temos com os nossos irmãos. Deixa sua Bíblia aberta e ainda em 1 João capítulo 4, versículo 20, você vai ver isso. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, uma segunda prova, uma segunda evidência da certeza da salvação é quando nós exercitamos o amor para com os nossos irmãos, sendo, portanto, uma prova social da certeza, das evidências dessa salvação. E, por fim, há uma prova moral também, quando no capítulo 2 e o verso 4, nós lemos, na verdade, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Quem diz que conhece a palavra de Deus e não a guarda está mentindo. Porque quem conhece a palavra de Deus verdadeiramente a pratica. E esse tem uma das evidências da salvação. Então, obediência à palavra de Deus, relacionamento amoroso com o meu próximo e também confissão de que Jesus é o Cristo são evidências que o texto aqui da carta nos evidencia a certeza da salvação, meus irmãos. Então, para além de todos esses contextos, nós vamos ver mais à frente, nos capítulos à frente, que o apóstolo João traz também como narrativa, traz também como tema, traz também como finalidade e propósito da carta o combate aos falsos mestres. Você perceba, irmão e irmã, que já quando estudávamos as cartas de Pedro, quem já estudou as cartas paulinas, vê que os apóstolos se preocupam muito, não é, com os ataques dos falsos mestres daquela época. E se preocupam com alguma razão, porque esses ataques podem minar a sã doutrina. E aí o que acontece? Havia um grupo, o pastor Maurício bem explicou na semana passada, um grupo de dentro da igreja que eram os gnósticos, né? Que praticavam o gnosticismo. Estes entendiam algumas teorias deturpadas acerca da pessoa de Cristo. O pastor Maurício bem explicou que esse grupo, os gnósticos, eles pensavam como Cristo. Olha, Jesus era o Cristo veio sobre Jesus quando do batismo, mas logo foi retirado quando da ressurreição. Eles acreditavam na teoria dualista. O que era isso? Deixa eu cumprimentar a irmã Jô e cumprimentar a irmã Raquel Monteiro, que entrou, graça e paz, amadas. Então, o que era isso? Eles entendiam que a matéria era má e o espírito era bom, né? Então, essa ascendência ou essa natureza do grego, né? Vamos dizer assim, eles pescaram na história grega, eles viviam com essa doutrina, vamos dizer assim. Eles não criam na humanidade de Cristo, a verdade era essa. E isso deturpa claramente a nossa fé, porque Jesus, ele ressuscitou, não é? E ressuscitar para eles era complicado, porque ressuscitar é voltar, não é, ao corpo,
voltaram à matéria que para a teoria que eles estavam desenvolvendo era ruim. E aí os apóstolos, de forma apologética, em defesa da fé, começaram a escrever cartas orientando as igrejas do primeiro século a combater essas falsas doutrinas no seio da igreja. Mas vamos lá. Nós fizemos a leitura do capítulo 1, dos 4 primeiros versículos, e agora vamos adentrar de fato, depois de fazer essa revisão da aula da semana passada, vamos de fato agora adentrar. Paz do Senhor, evangelista Clodoaldo Papa, seja bem-vindo, Deus te abençoe, manda um abraço para a irmã Fabiana. Então nós vamos adentrar de fato ao estudo nessa noite. Então, mais uma vez eu digo, mantenha sua Bíblia aberta. Olha o que diz, eu vou repetir a leitura do versículo 1 do capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então, por isso que o pastor Maurício fez bem essa ligação, né, com o texto do Evangelho de João, para comprovar que o autor era o mesmo do Evangelho, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, não é? Então, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E agora, o autor da carta, o apóstolo João, vai mais uma vez introduzir a carta com esses contextos e com esse texto muito semelhante ao texto do Evangelho. Mas preste atenção no que você leu, meu irmão. Em primeiro lugar, o texto fala sobre Jesus que era desde o princípio. Jesus existia desde o início de todas as coisas, porque nós estamos falando de um Jesus que é Deus. Então ele tem o atributo da pré-existência. Se você for lá voltar em Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Jesus é este que era desde o princípio. Então, meus irmãos, o texto está nos falando de um Jesus que era Deus. Veja que a narrativa do apóstolo João já começa fazendo uma defesa contra as doutrinas falsas pregadas pelos gnosticistas, os falsos mestres que atacavam a igreja com suas falsas doutrinas naquele primeiro século. Amém, meus irmãos? Então, nós vemos aqui a primeira afirmação, você leu aqui, o que era desde o princípio. E aí, João precisava dizer para os gnosticistas, para esses falsos mestres, mas sobretudo para alertar a igreja da sã doutrina, da doutrina verdadeira, que Jesus era 100% homem. Graça e paz, meu irmão cristiano. Jesus era 100% homem, tanto que ele diz que ouviu o que eles tinham ouvido, o que eles viram com os seus próprios olhos, eles estavam se colocando como testemunha da humanidade de Cristo, da encarnação, não é? As nossas mãos, apalparam. Então, aqueles que diziam ser Jesus um espírito, Jesus passava na areia da praia, nem rastro deixava, era o que eles diziam, né? Mas Jesus sentiu fome, Jesus chorou, Jesus estava na sua humanidade. Quem já está há algum tempo na nossa igreja, pôde acompanhar comigo quando a gente estudou a lição sobre Jesus. Nós vimos lá o contexto que a gente chamava de divisão hipostática. Esse nome todo para dizer que Jesus era ao tempo 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. E aqui João traz o Jesus histórico que ele podia tocar, que os seus olhos puderam ver e que os seus ouvidos o ouviu.
Vocês conseguem entender isso, meus irmãos? Quem está acordado e feliz, faz um barulhinho aí, faz um comentário para eu saber que vocês estão comigo. E aí, meus irmãos, João vai se esforçar nos 4 primeiros versículos, mas no versículo 4 ele vai dizer: essas coisas, pois, escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E aqui João está tratando da certeza da salvação, não é? João está tratando de tudo isso, dizendo que a nossa alegria será completa. Então, meus irmãos, que bênção é poder nessa noite estarmos, os irmãos estão bem aí atentos, estão botando amém, glória a Deus. Então, é muito bom poder transmitir essa mensagem, essa defesa de João contra aqueles falsos mestres. Muito bem, irmã Fabiana, acordada e feliz, glória a Deus. Então, vamos dizer assim, meus irmãos, essa defesa do evangelho genuíno, ela não pode cessar, tá certo, meus irmãos? Ontem eu estava conversando com algumas pessoas queridas e a gente estava tratando sobre isso, sobre a defesa intransigente do evangelho. E aí pode ser até que eu mesmo diga para vocês em algum momento uma coisa da minha cabeça: vocês não devem ouvir. Confrontem com um texto bíblico, confrontem com a palavra do Senhor, porque nós, seres humanos, somos falíveis, mas a palavra de Deus nunca erra. Graça e paz, irmã Severina, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. Então, meus irmãos, João faz essa defesa. Olha, tem falsos mestres rondando a igreja. Tem falsos mestres dizendo que Jesus não foi humano, ele era como um espírito. Ele andava na areia da praia, nem rastro ele deixava. E agora João diz: olha, ele era 100% homem. Nossas mãos o apalpou, nossos olhos o viu e com nossos ouvidos nós ouvimos. Ele se coloca como uma testemunha desse Jesus histórico que, ao tempo que era 100% homem, era também 100% Deus, contrariando, não é, a posição dos gnosticistas, daqueles falsos mestres que rondavam a igreja, que rondavam o povo de Deus exatamente para disseminar, para propagar falsas doutrinas no seio da igreja. Nós vamos ver daqui a pouco que João vai falar e vai chamar eles de anticristos, não é? De anticristos, por disseminar heresias e falsas doutrinas no seio da igreja. Então, meus irmãos, vamos continuar. Com tua Bíblia aberta, você vai ver agora o verso 5 do capítulo 1 de 1 João, tá certo? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele nenhuma treva. Meus queridos, João, em 2 momentos da carta, vai tratar dos atributos de Deus. Aqui, João chama que João enumera o atributo que Deus é luz. No capítulo 4, João vai destacar outro atributo de Deus, que Deus é amor. Mas agora, tratando do atributo Deus é luz, João está tratando da santidade de Deus. João está tratando da pureza que há em Cristo Jesus. Deus é luz e não há nele nenhuma treva. Se nós formos ler o verso 6, que nós vamos ler agora, você vai ouvir o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Dura é esta palavra, porque nós vamos ver uma sucessão de mentiras aqui que nós podemos estar contando. Aqui, nessa palavra duríssima,
nós estamos enganando os outros, dizendo que estamos andando na luz, que mantemos comunhão com Deus, mas estamos andando nas trevas. Estamos em cometimento voluntário do pecado e isso nos torna mentirosos. Você vai ouvir a palavra mentiroso em algumas seções do texto, então presta atenção, não é? Se esse mesmo apóstolo, lá no Evangelho, disse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, agora ele está dizendo que aqueles que enganam os outros, dizendo que são crentes, que têm comunhão com Deus, mas caminha nas trevas, este é mentiroso. Eles tentam enganar, mostram sua personalidade ou sua, vamos dizer assim, natureza pecaminosa. E aqui eu lembro de uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz o seguinte: quanto mais perto de Deus você anda, mais você conhece o seu pecado. Há pessoas que dizem, meus irmãos e minhas irmãs, que têm muita comunhão com Deus e dizem o seguinte acerca desta comunhão: tamanha é a minha comunhão com Deus que eu estou me sentindo santo, que eu estou me sentindo mais limpo. A santidade de Deus é tão grande porque Deus é luz e não há nele nenhuma trevas, e nós somos depravados pecadores, que a cada passo que nos relacionamos com Deus, vamos dizer, você é mais íntimo, você está orando mais, você está adorando a Deus constantemente, a sua vida é uma vida de renúncia e entrega a Deus. Cada vez que você se aproximar mais de Deus, ficará clara a sua condição pecaminosa. Você ficará muitas vezes enojado, como diz o apóstolo Paulo, por conta da sua condição de pecado, e é isso que a intimidade com Deus vai te dar. Vai te dar a sensação de que você precisa fazer mais, de que você precisa santificar mais, de que você precisa ter mais intimidade com Deus. Aqueles, do contrário, esses santarrões, esses religiosos que nos rodeiam vez ou outra por aí, eles na verdade estão como no verso 6, enganando os outros, fingindo comunhão com Deus, mas com comunhão com as trevas, o que é totalmente incompatível, porque Deus é luz e nele não há trevas. Se você está compreendendo, se você está recebendo essa mensagem de Deus dessa noite, como eu estou recebendo, faz algum barulho aí, comenta para eu saber que você está aí, acordado e feliz. Eu sei que a palavra é dura, mas é a palavra de Deus, meus irmãos. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Nada, nada, nada. O verso 8 nos diz, eu vou pular para o 8, propositalmente, tá? Depois eu vou ver o 7 e o 9, mas a gente vai ver o 8 e o 10. São duas outras vezes que o texto nos chama a atenção para a palavra mentiroso. O 8 nos diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Isso, irmão Jailton, ele não fala de pecado, mas fala falta de comunhão. E o que nos separa de Deus, que nos tira essa falta de comunhão, é exatamente o pecado. O pecado é esse divisor, é essa quebra dessa ponte que nos liga a Deus, não é? E é exatamente por isso que o texto fala da falta de comunhão, porque o pecado nos afasta de Deus. Mas vocês perceberam aqui no verso 8 que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso? Só que ele está enganando a ele mesmo. Olha, se no verso 6 ele diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas, está enganando os outros. No verso 8, do contrário, ele está enganando-se a si mesmo.
Auto-engano. Olha, eu não peco. Não se assuste, há muitos santarrões por aí. Eu não peco, eu consegui um nível de intimidade. Eu só tive que limpar um pouquinho aqui que estava achando embaçado. Eu tive um nível de intimidade com Deus e eu não peco mais. Oh, meu irmão, minha irmã, quão dura é essa palavra. Pois quem chegou nesse nível de discurso, ele é mentiroso e está se auto-enganando. Mas deixa eu passar para o verso 10. Eu sei que eu pulei o 7 e o 9, mas está na minha estrutura de ensino. Vamos voltar já já para o 7 e para o 9. Leia comigo o verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a palavra não está em nós. Tentando enganar a Deus, que vê todas as coisas e que sonda o mais profundo do nosso interior. Como dizemos que não temos cometido pecado se Deus conhece a tudo e a todos? Mas, meus irmãos, os versos 7 e os versos 9 nos mostra como, do contrário a esses que dizem que andam na luz, dizem que têm comunhão, mas andam nas trevas e é mentiroso, engana os outros. Do contrário desses que dizem que não pecam, que não têm pecado, enganam-se a si mesmo. Do contrário daqueles que dizem que não cometeu pecado, fazendo mentiroso, e que a palavra de Deus não está nele, querendo mentir para Deus, nós temos como resolver, vamos dizer assim, esses problemas. O salvo, os destinatários dessa carta, eu e você, temos como resolver esses problemas. O verso 7, portanto, eu quero que você preste bastante atenção na leitura, leia comigo. O verso 7 nos diz: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo mundo quer a parte final do versículo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A justificação que há no sangue de Cristo Jesus, todos nós queremos. Mas o texto ele é completo e é uma resposta para o verso 6. Aqueles que dizem que andam na luz e que têm comunhão com Deus e andam nas trevas, têm, porém, andar na luz, como Ele está na luz. E quem anda na luz mantém comunhão uns com os outros, e aí é para estes, os eleitos, os salvos, que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Amém, irmã Adriana Rochinol, que eu estou morrendo de saudade, está dizendo: eita glória, somos uma obra em andamento e carecemos da graça todos os dias. Exatamente, minha irmã. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite sendo exortados e instados a ter uma vida piedosa na presença de Deus. Mas deixa eu ler com você também o verso 9. O verso 9 nos diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para aqueles que dizem que não pecou e que não pecam, eles são mentirosos. A verdade não está neles. Mas para aqueles que confessam, confessar aqui do original é o mesmo que concordar. E concordar com o quê? Olha, Deus está dizendo que você é pecador. Quando você confessa, está dizendo: Deus, eu concordo que eu sou pecador, como você disse que eu sou pecador. Como o Senhor disse que eu sou pecador. E aí essa concordância com Deus sobre o meu pecado redunda em quê? Redunda em que Ele, que é justo e fiel, nos perdoará dos nossos pecados e nos purificará de toda injustiça.
nós seremos alvos da justificação. Se estávamos condenados à morte e ao inferno, hoje temos acesso à vida e à vida eterna por Cristo Jesus. Isso mesmo, Clodoaldo Papa. Grande desafio é a comunhão, mas é o único caminho que nos conduz a Deus. Dura essas palavras, mas necessárias palavras para a noite deste dia. Meus irmãos, e aí finalizamos o capítulo 1 com muita brevidade, por isso que eu acho que a gente vai ter condições de terminar o capítulo 2 nessa noite, a gente vai ver, para o pastor Maurício continuar na próxima terça, de onde pararmos. Por isso que eu quero que vocês instem, né, a abrir as suas Bíblias no capítulo 2. Não escute só não, irmão. Confira aí no texto. Leia junto comigo. O capítulo 2. Capítulo 2 nos diz: filhinhos meus. Deixa eu ver até qual versículo a gente vai ler. Vamos ler de um em um. Vamos ler o versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Deixa eu só ver aqui a pergunta do nosso diácono Jailton. Se todos pecamos e continuaremos pecando, e o pecado tira nossa comunhão com Deus, então quem é salvo? Exatamente, o salvo é aquele que não peca voluntariamente mais, é aquele que peca acidentalmente. O eleito foi aquele que, apesar de pecar todos os dias em pensamentos e atitude, eles têm sobre ele a justificação de Cristo Jesus, mas eles não se agradam da prática pecaminosa. O eleito, o salvo, ele não tem prazer no pecado. Ele peca, logo se percebe contrito, logo se percebe arrependido e confessa os seus pecados àquele que pode lhe perdoar. Esse é o processo natural daqueles que são encontrados pelo Senhor Jesus, que são atraídos irresistivelmente para a sua graça, pela sua graça. É basicamente isso, meu diácono Jailton. Vamos continuar continuamente, sendo bem redundante, vamos estar pecando. Mas os eleitos e os salvos, né, logo os eleitos, eles sentirão dificuldade de ter prazer no pecado. O pecado vai ser deleitoso no momento da prática, mas logo em seguida haverá contrição, haverá arrependimento, haverá confissão de pecados. Agora, aquele outro que não foi salvo, ele está na igreja, ele está cultuando, ele está em comunhão muitas vezes com os irmãos, mas tem prazer enorme na prática pecaminosa. Se alguém o repreender, ele vai dizer que não há problema nenhum e até mesmo negar a prática pecaminosa, que é pecado como um pecado. Não sei se os irmãos conseguem me compreender. E aqui, meus queridos irmãos, João, ele traz esse texto enérgico, porém amoroso. Você vê que ele fala aqui de filhinhos, né? Filhinhos. Por quê? Porque essas pessoas precisavam entender melhor a mensagem cristã. Eram salvos, eram pessoas que estavam vivendo já a sua vida cristã e eles precisavam enxergar para além das doutrinas dos falsos mestres, ter consciência e concretude doutrinária para enfrentar os desafios. E aí, meus amados, chegamos nos versos 2 e 3, quando João apresenta Jesus para as nossas vidas como um advogado. Certa vez eu ouvi uma pregação e alguém falava muito mal da figura do advogado. Nós temos que ter cuidado. É bem verdade que o advogado, o ser humano, a profissão, a pessoa pode ter tido alguma experiência com um mal profissional, como existe em todas as áreas,
e rotular o advogado como alguém ruim, não é? Mas a defesa é incrível, e por isso que Jesus aqui é a característica intercessora de Cristo, não é? Todos nós éramos, o advogado está lá e o pior criminoso cometeu o crime, mas ele tem alguns direitos respeitados, ele não vai defender o seu crime, ele não vai defender a prática criminosa, mas vai defender os direitos daquele indivíduo. Às vezes a sociedade não quer, mas ele vai lá e intercede por uma justa pena, por justiça para aquele cidadão. E aqui a figura de Cristo é de um advogado também, mas de um advogado como aquele que intercede, como aquele, olha, filhinhos, olha, queridos, né? João diz, não pequeis, mas se você pecar, se você cair, se você falhar, se você errar, você tem um advogado, você tem um intercessor. E sabe o que esse advogado faz? Todas as vezes que chega a sua sentença, todas as vezes que chega a acusação, todas as vezes que chega contra você o seu libelo do crime, sabe o que ele faz? Ele diz, olha, todo o preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Ela já não deve mais nada. Essa é a intercessão desse advogado. Agora preste atenção. O advogado, a figura, o original da palavra advogado é aquele que está do lado, aquele que acompanha. Eu vejo muito no escritório a angústia de alguns clientes. Eles me contratam, eu passo toda a consulta, eu passo as orientações do processo. Parece-me muito incrível, parece muito crível, na verdade, que se eles estão me contratando como advogado, eu estarei com eles em todos os momentos do processo, né? Perante o juiz, perante o promotor, onde eles estiverem eu estarei presente, mas há uma angústia no coração deles perguntando, você vai estar comigo? O Senhor vai estar lá comigo? O Senhor vai para a audiência? Mesmo dizendo sim, eles ligam antes. Nessa audiência o Senhor vai estar. Sente-se uma segurança quando o profissional, o advogado, está lá do lado. Mas deixa eu dizer para você, esse advogado aqui, ele não falha. Esse advogado que João apresenta aqui, ele é o justo. A justiça é ele. Esse advogado aqui, ele não fica do lado. Não, irmão, não. Ele não fica do lado. Quando você pecar, quando você pecou, esse advogado não ficou do seu lado lhe defendendo perante a autoridade judicial. Esse pecado, ele carregou na cruz no seu lugar. Ele se fez propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Não por qualquer pessoa, mas aqueles que foram escolhidos por ele de todas as raças, tribos, línguas e nações. Meus irmãos, isso é glorioso. Você não tem um advogado que perde causa, você não tem um advogado que é injusto, que pode ser corrupto, não. Esse advogado apresentado pelo apóstolo João é um advogado que tem como característica a justiça, ele é o justo. Ele não fica, eu estou repetindo para que você entenda mesmo, ele não fica ao seu lado, ele não é o paráclito, ele foi lá e substituiu, ele cumpriu a pena no seu lugar. Dos meus clientes, eu não vou ao presídio cumprir pena no lugar deles, eu me coloco do lado deles tentando defender o direito deles. Mas quem vai cumprir a pena é eles. Sabe o que Jesus fez por mim e por você? Ele cumpriu a pena em nosso lugar. Ele fez-se propiciação pelos nossos pecados e isso é glorioso. Glorioso. Isso, irmã Rejane, isso não nos dá direito de estarmos pecando a todo instante ou vivendo na prática do pecado. Até porque o salvo, repito, ele não vai ter prazer na prática constante do pecado. Ele pode estar se enganando, dizendo que se é salvo e não é. Mas o salvo, ele não tem prazer na prática pecaminosa. Ele vê o pecado como algo que traz enojamento, que é deleitoso para a carne no momento da prática, mas traz enojamento. Isso, irmão Jailton, ele não tem o justo por injusto.
E aí, a grandiosidade da justiça de Deus é essa. Ele escolheu um povo para salvar e toda a humanidade estava perdida, mas mesmo assim ele graciosamente nos escolheu da morte que nos esperava, do castigo que nos esperava. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa essa palavra de Deus. Que Deus possa estar aplicando isso, é grandioso, meus irmãos. Se você está acordado, está feliz aí, eu quero que você fale comigo alguma coisa aí, mexa para eu saber se você está aí, porque eu estou falando de verdades tão profundas. Eu queria saber se você de fato está entendendo. E aqui ele diz que essa propiciação, essa substituição, esse advogado que se coloca no lugar do criminoso, que cumpre a pena no seu lugar, é para todo o mundo. Obviamente, os não eleitos não estão inclusos nesse todo mundo, porque é para todo mundo daqueles que ele escolheu desde a fundação dos séculos. E que palavra gloriosa! Pessoas de todas as raças, tribos e nações. Essas pessoas foram alcançadas por um advogado justo e fiel. Não ter o justo por injusto ou injusto por justo, irmã Regiane, é o que acontece às vezes na nossa justiça criminal. Quantas vezes a gente não ouviu falar de uma pessoa que foi condenada sendo ela inocente? A gente está tomando o justo por injusto. Quantas vezes a justiça criminal, estou botando como exemplo, absolveu o que era culpado? Essa justiça falha é humana, não é a justiça de Deus, porque Deus é o justo, Ele é a justiça. Não sei se a irmã entendeu. Se entendeu, coloca aqui para a gente poder continuar. Vamos lá. E aí, mais uma vez, ele segue no capítulo 2, dando coordenadas de como conhecer esse verdadeiro cristão, de como entender esse salvo. E aí eu quero ler com você dos versos 3 aos versos 6 do capítulo 2 de 1 João, que nos diz: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este também deve andar assim como ele andou. E assim, meus queridos irmãos, nós compreendemos o curso de uma vida cristã autêntica. Primeira evidência dessa vida cristã é a obediência à palavra de Deus. Se você conhece os mandamentos e você não guarda os mandamentos, você é mentiroso. Se você guarda a sua palavra, você tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. E aí nós sabemos quem está com Ele. Nós sabemos quem caminhamos com Ele. Aquele que diz que permanece em Cristo deve andar como Cristo andou. Tem até uma música, eu acho que é da Igreja Romana, não vou lembrar, mas eu lembro da minha infância, e que diz assim: andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Era uma musiquinha que cantava para as crianças. Eu estudava com a freira e ela sempre cantava. É do Padre Zezinho agora, mas eu acho que ela é muito antiga na Igreja Romana, porque eu era apenas uma criança e essa freira cantava para a gente na sala de aula. E é exatamente isso que o texto do capítulo 2, versículo 6 está nos dizendo, meus irmãos. Quem está em Cristo anda como Cristo andou. Vocês lembram que a primeira vez que os cristãos estavam reunidos, eles foram chamados de cristãos exatamente por essa simbologia de uma réplica de Cristo, né? Os pequenos Cristos,
o agrupamento daqueles que criam no Cristo histórico, no Messias. E aí? Nós temos testemunhado e temos andado nele, vivendo como Cristo viveu? Nós temos nos empenhado nisso? Como diz a música, sim, os irmãos, os crentes lá em Antioquia, né? Como diz a música que agora os irmãos estão dizendo que é cantada também pelo Padre Zezinho, andar como Jesus andou, viver como... Eu só conheço essa parte, só lembro dessa parte. Até essa parte eu posso citar. Porque ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Será que essa é a prática da nossa vida cristã? Que fique a reflexão, meus irmãos. Conhecendo o verdadeiro cristão, um salvo, conhecendo esse cristão pela obediência que ele tem à palavra do Senhor. Ah, mas eu sou um teólogo, sou doutor em teologia, mas vivo numa prática pecaminosa voluntária. Não adiantou. Você pode viver a vida que você... conhecer o que você puder, mas você é mentiroso, você não está em Cristo Jesus. Dura essa palavra, mas recebe aí no seu coração, meu irmão. E aí, nós vamos passar, portanto, para os versos 7 aos versos 11. Eu estou no capítulo 2. Acompanha comigo aí essa leitura, versos 7 a 11. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanecendo na luz, e nele não há tropeço, nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meus irmãos, o amor fraternal é muito sério. O amor entre os irmãos é muito sério e deve ser cultivado e estimulado no seio da igreja. Viu quão dura é esta palavra quando nós olhamos para o texto e diz, olha, aquele que diz, o verso 9, aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Complementando o verso 11 diz, ele não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Está indo a largos passos para o inferno. Vocês compreendem, meus irmãos, como é difícil? Vocês entendem a dificuldade de seguir uma vida piedosa e por isso nós temos que pedir graça a Deus para amar os nossos irmãos? Irmã Maria, que palavra que nos confronta. Nós temos que obedecer à palavra do Senhor, mas nós temos também que amar os nossos irmãos, e isso são evidências daqueles que são salvos. Isso testifica aqueles que são salvos. Porque se Deus é luz e não amo o meu irmão, eu estou andando em trevas, logo eu não tenho comunhão com os meus irmãos e não tenho comunhão com Deus. Não tenho comunhão com Deus. E o texto mais à frente, quando a gente e se vê lá na frente, vai dizer aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão. Veja comigo, nas outras aulas a gente vai chegar nesse capítulo, mas abra comigo, irmãos, prestem atenção. Preste atenção nessa palavra. A gente está diminuindo o número de pessoas aqui, mas não me importo. A gente vai continuar firme
nessa palavra. Ela é dura, às vezes ela não é agradável de se ouvir, mas os que ficarem vão poder ouvir a palavra de Deus. Amém, meus amados irmãos? Capítulo 4, versículo 20 do livro de 1 João. Quero que você abra comigo. Preste atenção, um texto que você já conhece, mas eu quero ler para frisar ainda mais para a sua vida e para a minha vida nessa noite. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Duríssima. É mentiroso. Diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. Como amar a Deus que você não vê, se seu irmão, que é imagem e semelhança de Deus, você não ama? Eu não amo. Meus amados, Jesus está voltando. Os sinais anunciam o fim dos tempos. A obediência à palavra de Deus está sendo conclamada nessa noite. O amor fraternal está sendo conclamado nessa noite. Porque há muitos que estão nas trevas, caminhando para onde nem sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Os irmãos conseguem compreender? A palavra é duríssima. Eu posso terminar aqui essa aula e eu não tenho problema nenhum. Eu posso terminar essa lição com um crente me ouvindo. Mas eu tenho que transmitir o que o texto bíblico nos diz. Porque isso é edificador. Isso nos conduz, tira dos nossos olhos as trevas e nos conduz à luz, porque o texto diz, olha, as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Deus é luz. Então, meus amados irmãos, que você que ainda está aqui, possa entender. Deus se comprometeu conosco, nos prometeu mansões celestiais, mas Ele quer que você se comprometa com a obediência aos mandamentos. Ele quer que você se comprometa com amor ao seu irmão. E olha que eu entendo, e nós já tratamos disso, não é fácil. É muito fácil amar o irmão Jailton, que me ama, que de vez em quando me acha tão bonito, às vezes ele coloca lá no WhatsApp perguntando como eu estou, dizendo que a família está orando por mim, o cuidado que ele sente, a gente sente esse amor, tantos irmãos também que nos rodeiam com seus afagos e seus carinhos. Amar vocês é muito fácil, meus irmãos. Irmão Rômulo, por vezes liga perguntando, como está, meu pastor? É muito fácil amar vocês. Mas amar aqueles que não parecem conosco, que não acreditam nas mesmas coisas que nós acreditamos, é muito difícil. Mas peça graça a Deus, porque o próprio texto, mais à frente, se ele aqui identifica o atributo de Deus como Deus é luz, falando da santidade de Deus, mais à frente ele vai identificar Deus como Deus é amor. Ele é a maior expressão do amor. Maior expressão do amor. Meus irmãos, vamos seguir no nosso estudo, conhecendo o verdadeiro cristão, obediência, amor, mas ele tem também um encorajamento para os fiéis. E aí eu quero que a gente leia dos versos 12 aos versos 14. Repito, mantenha sua Bíblia aberta. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo, porque conheceis o Pai.
Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Meus queridos irmãos, a palavra de encorajamento, aos fiéis se dá por alguns motivos. Ele escreve para pais, ele escreve para os jovens, ele escreve para aquele público que ele carinhosamente chama de filhinhos. Eu chamo você de fofinho, né? João chama aqui de filhinhos, né? Então, tem alguns motivos pelo qual ele escreveu essa carta. Primeiro, porque os pecados foram perdoados. Depois, porque eles conhecem aquele que é desde o princípio, eles conhecem a Deus. Depois, porque eles conhecem o Pai. E ainda depois, porque eles são fortes por conta da palavra de Deus que permanece neles. E por isso, eles têm vencido o maligno. Ninguém aqui pense que é forte por si só. Ninguém aqui teve seu pecado perdoado por si só. Foi perdoado por causa do nome de Jesus, os pecados. Eles são fortes porque a palavra de Deus permanece nele. Vocês entendem isso, irmãos? Sintam-se encorajados. Encorajados com essa palavra. Encorajados para obedecer aos mandamentos. Encorajados para amar aos nossos irmãos. Encorajados para fazer a vontade de Deus. Esse era o encorajamento do apóstolo João para os crentes daquela época. Esse é o encorajamento de Deus para as nossas vidas. Por que Deus está falando conosco? Porque nossos pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Por que Deus está falando conosco nessa noite? Porque nós conhecemos aquele que é desde o princípio, nós conhecemos a eternidade de Deus, a pré-existência de Deus, os atributos de Deus, e conhecemos que Ele é Pai. Nós somos fortes porque a palavra de Deus permanece em nós. Se você se sente alcançado por essa palavra nessa noite, esteja encorajado, encorajada. E me diga se está acordado feliz, faça alguma coisa aqui. Comente, solte o coração, faça alguma coisa para não pensar que eu estou só. Vamos seguir, meus amados. Dos versos 15 ao 17, é como se ele morde e assopra, né? Ele assoprou primeiro para depois morder, na verdade. Ele encoraja os irmãos, mas aqui no verso 15 ao 17, ele vai trazer algumas advertências, irmãos. Prestem bastante atenção. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ame ao mundo. Não ame as coisas que tem no mundo. Alguém sempre pergunta, né? É pecado isso, é pecado aquilo outro. Alguém pergunta lá, é pecado assistir novela? É pecado, vamos pegar o exemplo da novela, é pecado assistir novela? Você ama as coisas que há no mundo mais do que as coisas de Deus? Se for, é pecado. Ali não há práticas que edifiquem. Mas é nisso que está seu coração. Você chegou atrasado no culto de doutrina, chegou atrasado no culto de oração porque estava vendo o último capítulo da novela. Você ama o mundo. Você não quer que Jesus volte. Escutei pessoas dizendo até que seu filho termine a faculdade ou case. Você ama o mundo e as coisas que nele há. Você não clama para voltar à pátria. Isso é difícil. E aqui nos conclama a isso. Amar ao mundo é amar o sistema que está sendo imposto. Amar as coisas do mundo. E é preciso que você entenda que o crente, o irmão Josiano Silva, ele canta, né? Crente tem que ser como um barco no mar, que está dentro da água, mas a água dentro dele não está. É uma canção muito linda do Josiano Silva, um caruaruense, que canta essa canção. Crente é como um barco no mar. O mundo
é a água desse mar. A gente está no mundo, mas o mundo não está em nós. A água não está dentro do barco. A água está fora do barco. Todas as vezes que você comete um pecado e se vive amigo do mundo e se aproxima do mundo e das coisas que nele há, sabe o que você faz? Você faz um furinho no seu barco e deixa a água entrar. O mundo entra no seu barco. Quão difícil. Não ame o mundo nem as coisas que nele há, porque se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. É o que diz o texto bíblico. O mundo passa, tudo é efêmero. A concupiscência do mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Permanece eternamente. Meus amados irmãos, vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Não amem as coisas do mundo. Todas elas passam. Vamos ver agora nessa pandemia. Ricos ficaram pobres, pobres ficaram mais pobres. Quem tinha apego às coisas vão ter que vender algumas coisas para saldar dívidas. Se apegou demais às coisas, ama as coisas do mundo mais do que a Deus. E aí o amor do Pai não está em você. Vamos seguir. Nós falamos inicialmente que um dos propósitos da carta era combater os falsos mestres. Pois bem, os versos 18 a 26 nos fala sobre isso. Vamos fazer essa leitura? Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade antes, porque a saibeis. E porque mentira alguma jamais procede de verdade. Quem é mentiroso? Quem é o mentiroso? Não é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, este não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram vos enganar. Ou seja, ele deixa claro, eu estou falando dos falsos mestres que querem lhe enganar. Volte lá para o versículo 28, para o versículo 18. Você vai ver o quê? Você vai ver dois tipos de anticristo. O anticristo primeiro, olha, ouvistes que vem o anticristo. É aquele descrito em Apocalipse. Aquele que vai ter um governo sobre ele vai alcançar as nações. Esse anticristo. Mas ele fala dos precursores, aqueles que virão antes do anticristo, falando dos falsos mestres. E ele diz que muitos anticristos surgirão. Tem surgido, na verdade. E isso são os sinais de que estamos nas últimas horas. Ou na última hora. Não está falando dos ateístas. Não. Vê como é claro o texto, Papa. Ele está falando... Veja o verso 19 comigo para eu poder lhe responder isso. Veja o verso 19. Eles saíram do nosso meio. São falsos mestres mesmos. Aqueles que eram crentes, tinham roupa de crente, tinham rótulo de crente, tinham fala de crente, mas não era crente. E aí, como identificar? A irmã Regiane pergunta. Pelo fruto, a gente conhece a árvore. Ensina doutrina que não está na Bíblia.
facilita a linguagem do texto. Eles são muito inteligentes às vezes, eles trazem novidades que ninguém nunca trouxe, que ninguém nunca viu. Olha, você não viu no texto, não, isso aqui é uma novidade, eu vou pregar uma coisa nova. Quem gosta de falar isso é o pastor Renato Vargens. Ele diz, olha, todo domingo, se você não quiser vir para a minha igreja, não venha. Ele diz em outras palavras, todo domingo eu prego a mesma coisa, porque eu prego a Bíblia. E a Bíblia, ela se renova a cada manhã, mas ela não tem esse novo, esse surpreendente. Esses falsos mestres, irmã Rejane, se manifestam pelas suas condutas. Muitos deles, às vezes, é difícil de se manifestar também, eu concordo. Porque Jesus já falou sobre isso. Não tem como separar o joio do trigo, isso será feito no momento final. O grande agricultor separará o joio do trigo. Não cabe a nós separar. Mas enquanto eles produzirem frutos de vergonha, frutos de desprezo pela palavra, nós vamos identificá-los. Sim, o Caio Fábio é uma expressão, era um pastor presbiteriano, para quem não sabe, e que agora fala algumas abobrinhas nas redes sociais, negando princípios importantes do evangelho que outrora ele defendia e agora ele não defende mais, porque ele é como um desses, né, que descobriram a verdade, descobriram o novo, lhe foi revelado algo que ninguém havia revelado. Não é? Muitos serão confundidos, exatamente aqueles que não permanecem na palavra. Porque o texto está dizendo aqui, irmã Rejane, se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Eu estou lendo o verso 24. Estes que estão firmes na palavra, eles não serão confundidos. Eles permanecerão. E aí vocês viram que eles saem, por isso, Papa, que não são os ateus muitas vezes, eles podem se tornar ateus, né? Apostatando da fé, mas não é dos ateus que nós estamos falando, porque eles saem de dentro da igreja. A ameaça é interna, né? O pastor Maurício explicou acerca disso quando ele fez o panorama geral. A ameaça agora era interna, não era externa, não é? Isso, abobrinhas, para não dizer... Abobrinhas eu estou usando a ilustração, quando a gente diz assim, para falar bobagem, para falar uma coisa tão séria como é heresias. Isso mesmo, irmã Rejane. Estou falando de abobrinhas e a senhora pode contextuar por heresias, doutrinas falsas, certo? Então, meus irmãos, eles saem do nosso meio. O verso 19 diz. Mas eles saem do nosso meio porque, na verdade, eles não eram dos nossos. Não eram eleitos, não eram salvos. Eram joio plantado juntos com o trigo. Mas nós, o verso 20 diz que nós temos a unção do santo e temos o conhecimento para discernir essas coisas. Por isso, irmã Rejane, esses que serão confundidos são aqueles que não permaneceram na palavra. E aí, no verso 21, o apóstolo João vai dizer, olha, vocês já sabem dessas verdades. Mas ele diz uma coisa incrível. Eu não escrevi porque vocês não sabiam, vocês já sabem. Eu só estou repetindo, eu só estou reafirmando. Mas ele diz uma verdade. Mentira alguma jamais procede de uma verdade. Veja que profundo isso, né? Nenhuma mentira tem como base uma verdade. A mentira é sempre embasada na mentira. Olha que incrível. E aí ele reforça o que nós já falamos no começo da aula, o versos 22 e o verso 23, fala exatamente o que esses falsos mestres tratavam. Esses falsos mestres tratavam dizendo o quê? Dizendo, olha, aquele Jesus Cristo não veio em carne, ele era um espírito. Mas aí o que acontece? Ele diz que esses que dizem essas coisas são anticristos. Porque negam que Jesus é o Cristo. Nega o Filho. E quem nega o Filho não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem o Pai. Falando exatamente da Trindade, da triunidade de Deus. Então, vamos passar adiante. Vamos já nos encaminhar, na verdade, para o fim, né?
Quanto a vós outros, eu estou no verso 27 até o verso 29 para a gente poder finalizar a leitura do capítulo 2 da primeira carta de João. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ou seja, aqui ele não está desprezando, na verdade, o ensino. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, vocês não precisam aprender essas falsas doutrinas, vocês não precisam aprender com esses falsos mestres. O verso 28 e 29 nos diz, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Olha aí, meus irmãos. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ele termina com outra característica do salvo. Aquele que pratica a justiça é também nascido de Deus. Meus irmãos, eu tenho visto tantos desvios éticos da igreja que eu tenho ficado abismado. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos apenas a título de exemplo que fala de justiça. Justiça fala de distribuir o que é de direito. Vocês sabem que a gente está vendo uma pandemia sem precedentes na história mundial e que afetou sobremaneira a economia e muitas pessoas padeceram e padecem de muitas necessidades. O governo federal, de modo muito louvável, como tem sido feito em outros países, concedeu um auxílio de R$600 para algumas pessoas. Eu já escutei crente murmurando, dizendo que os R$600 é muito pouco. Meus irmãos, é um auxílio para as pessoas não passarem fome. Mas se eu estou falando de justiça, eu vou falar de uma coisa mais grave. Eu já vi crente que pediu auxílio sem precisar. Quem é nascido de Deus remete-se à justiça e pratica a justiça. Mas eu tenho muito dinheiro na conta, mas ninguém tem como provar. Meu irmão, Jesus está vendo. Isso não é justo. Eu estou dando esse recorte, eu estou fazendo esse exemplo para que você, para que eu entendamos. Quem é de Deus se alegra com a justiça. Quem é de Deus ama e pratica a justiça. Então, meus irmãos, eu sei que essa noite foi uma noite muito dura, né? Falou muito, pelo menos comigo, mas eu queria muito orar pela sua vida, né? O diácono já está dizendo que uma palavra dessa nos tira toda culpa, muito simples e tão transparente. Nos tira toda desculpa, na verdade, ele diz aqui. E é verdade. A gente tem desculpa demais, né? Para muitas coisas. Nesse exemplo que eu dei, quem ama o mundo é normal fazer isso. Ele está acostumado a burlar as regras, a desrespeitar as leis. Mas quem ama a Deus não tem prazer nessas coisas. Não tem prazer na prática da corrupção. Se indigna, se denuncia a prática da injustiça. Por isso que eu digo aos irmãos, eu amo a justiça. E eu não tinha como fazer outra coisa. Eu folgo com a justiça e ainda... quando há injustiças eu pelejo contra, porque é algo que é inerente à minha pessoa, mas isso nos faz refletir. Mas eu quero orar pela sua vida. Saiamos daqui, obviamente, reflexivos, encorajados, mas reflexivos. Eu quero orar por você. Eu quero apresentar a sua vida a Jesus, aos que ficaram até o fim, nessa palavra que eu entendo que é dura, que às vezes quando é dura é difícil da gente mastigar, da gente engolir, né? Mas é para a nossa edificação, porque quando ele se manifestar, o texto diz já no finalzinho, você prestou atenção? Nós não nos afastaremos envergonhados na sua vinda. Eu sei, eu estou assim também, diácono Jailton.
Estou triste e feliz, né? Triste porque conheço a minha condição e feliz porque sei que Deus falou comigo, exatamente como você. É, o nosso irmão Rômulo também disse que foi muito bom o estudo e a gente aprendeu muito e glória a Deus por isso, que o Senhor Deus continue nos abençoando. Amém. Então vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar para você e eu sermos cristãos autênticos no mundo de tanta austeridade, no mundo de tantas dificuldades, no mundo em que parece que é errado ser certo, não é? E que nós continuamos amando a prática da justiça. Porque quando ele se manifestar, nós não sairemos envergonhados na sua vinda. Que diz o texto de João. Quando ele voltar, ele vai nos chamar para os seus braços. Ele não vai dizer, olha, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Vamos orar. Deus fiel e Deus bom, ainda na tua presença, Senhor, no nosso coração há regozijo por entender que tu fala conosco nessa noite. Glorificamos e exaltamos o teu nome, porque tu és bom e misericordioso. E mesmo que nós não tenhamos nada em nós mesmos para te oferecer, tu se compadece graciosamente, nos aviva, nos renova as forças e fala aos nossos corações para seguirmos a caminhada, difícil caminhada cristã. Nos abençoa, Senhor, a não ser apenas um crente de rótulo, mas para dizer que anda na luz porque anda na luz, para dizer que ama a Deus porque também ama o seu irmão que vê, para dizer que conhece a Deus porque guarda os seus mandamentos de fato, mas sobretudo praticar justiça porque Deus é justo. Deus, nós te louvamos por termos um advogado, o justo, um advogado fiel que intercede as nossas causas. Deus, continue abençoando a vida dos teus filhos e das tuas filhas que nos suportaram até o fim, nos aguentaram até o fim nessa palavra tão dura, mas tão necessária. Abençoe a vida deles, dê graça para eles, que eles não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes dessa palavra. Eu te louvo porque tu também falou o meu coração em primeiro lugar nessa noite. Abençoe as nossas vidas, abençoe as nossas casas e prepare os nossos corações para os desafios diários que nos são impostos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, meu irmão. E na próxima semana, o pastor Maurício está de volta, continuando a partir do capítulo 3. E eu volto na semana seguinte. E volto com saudade sempre, os irmãos sabem, né? Volto sempre com saudade dos amados e fofinhos. Eu que amo vocês demais, rapaz. Amo muito, irmã Rochinol, irmã Maria Melo, todos que estão aqui na live. Se eu fosse falar o nome, eu iria passar a noite falando. Amo demais vocês, estou morrendo de saudade. Que Deus abençoe e abrevie esse tempo para que nós possamos estar juntos, glorificando a Deus. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau, meus irmãos.